Oi, tudo bom com vocês? Aqui é Gigi Baixo do canal Autismo, Direitos, Dicas e Inclusão. Hoje a gente vai conversar sobre IPVA, ICMS e IPI. Porque o outro vídeo do canal eu estava respondendo as perguntas específicas da página Autismo, Direitos, Dicas e Inclusão. Mas aqui agora eu vou passar o passo a passo do IPVA, tá bom? Então vem comigo. Quando você vai comprar um carro novo, 0 km, você vai na concessionária e você vai na vendedora ou no vendedor responsável pelas vendas para a pessoa com deficiência. A vendedora ou vendedor normalmente vão criar muitos empecilhos, vão falar que vai demorar, não, diz que não se importa, entendeu? O que você quer é o desconto, porque aí você vai ter isenção do ICMS, do IPI e do IPVA. Em relação ao ICMS ainda tem uma taxa muito pequena de R$192, tá bom? Mas é uma taxa assim específica, o resto vai ter a isenção. Já se você não já tem um carro, seu carro normal, você não quer comprar um 0 km, mas você quer a isenção do IPVA do seu carro, você tem direito. E olha só, que eu vejo por aí todo mundo falando que é só carro 0 km, super errado. Você, a pessoa com deficiência, tem direito à isenção do IPVA. Aí o procedimento é diferente. Você vai ter que pegar, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, lá no site do Detran RJ, fazenda.rj.gov.br, tem o passo a passo. E nos outros estados também, lógico, que é para pessoas com deficiência, autismo. E ele explica também que o representante legal, eu já vi de outro estado, também no site do Detran falando que representante legal, mas uma seguidora querida me mandou a decisão, que ela teve que entrar em juízo, uma decisão judicial, que a concessionária negando, e a concessionária falando que não servia para o representante legal. No caso dela, que eu respondi aquela pergunta da carta de crédito, porque estava no nome dela a carta de crédito. Serve sim representante legal, não precisa estar no nome da pessoa com deficiência, tá bom? Se já tiver representante legal, se for criança. Se for adulto, lógico, vai ser no nome dele, né? Não tem representante legal. Se for jovem, né? Adulto, a pessoa com deficiência, o nome dele. Eles vão, então, e essa uma taxa que eles cobram para dar entrada a esse procedimento, mas é uma taxa assim de R$192, R$190, que é um DARJ, no outro estado é com outro nome, dê entrada e aí eles vão analisar pela isenção, já para o exercício financeiro seguinte, já não ser cobrado IPVA, entendeu? Vai ser, meu processo vai ser analisado. Até vou retornar lá esses dias e vou dar uns andamentos para vocês, porque eu dei entrada agora. Quando eu adquiri o carro novo, 0 km, não fiz com a isenção, mas aí eu fiz agora. Fui lá fazer todo o trâmite, tá bem? Então é isso, você leva o laudo. E aí, no Rio de Janeiro, não precisa mais proceder à perícia, mas também pode ser que eles indiquem uma perícia, porque no Rio de Janeiro o procedimento é mais sério e você leva um laudo de um médico que atenda também o hospital público, porque pode ser um médico que te atenda no hospital, no consultório particular, mas também que atenda no hospital público, porque ele tem que preencher o formulário onde ele atende, tá? E no seus documentos, CPF, identidade e o laudo, tá? O laudo médico e o formulário. Atenção, esse formulário você imprime na internet, tá bom? O formulário que você leva lá, que é o pedido da isenção do IPVA. Então é isso, você tem esses dois caminhos quando compra ou adquire um carro novo ou quando você tem o seu carro e quer pedir a isenção, tá? No carro novo você tem a isenção do ICMS, do IPI e do IPVA. No carro que, lógico, já é seu, você não tem essas isenções, só do IPVA para o exercício financeiro. Quando você adquirir o carro 0 km e tem a isenção de IPVA, essa isenção vai continuar enquanto você tiver aquele carro, vai persistir. E se você tem um carro e agora que você vai pleitear, né, vai ver a isenção dele, assim que ela for deferida, você também tem isenção para sempre naquele carro. Lógico que quando você for adquirir outro carro, aí você tem que pleitear a isenção do outro carro, tá bom? E é assim, para cada pessoa com deficiência que tenha representante legal é um carro. Ou então a própria pessoa com deficiência for adquirir, só serve para um carro, que é o carro que ela vai usar. Tá? Ela não pode adquirir 2 carros e conseguir isenção nos 2. Não, ela vai adquirir, se ela adquirir 2, ela só vai ter isenção em um. E o valor do carro, do automóvel novo, tem que ser até R$70 mil, tá? Para ter a isenção. Ele só
Aceita um carro com isenção até R$70 mil. Aqui no Rio de Janeiro, o procedimento foi bem simples e acredito que nos Detrans dos outros estados seja também. Porque é o procedimento que está lá. Você vai na internet, no sítio eletrônico do Detran, do seu estado, e pega o formulário, imprime e vai lá e dá entrada. Como eu falei, leva os documentos e dá entrada. É um procedimento bem simples, tá? Capacidade. Então eu peguei o Código Civil para mostrar para vocês. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Os menores de 16 anos, teve muita coisa aqui revogada, e são incapazes relativamente a certos atos. Feio ali, né? Olha, os maiores de 16 e menores de 18. Aí teve muita mudança aqui sobre incapacidade, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem... É para segurar aqui a folha assim, ficou tudo borrado, né? Não puderem exprimir sua vontade. Ai, ficou feio, né? Mas depois eu boto bonitinho. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Menoridade cessa aos 18 anos completo, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Não vou passar amarelinho torto de novo. Cessará para os menores a incapacidade pela concessão dos pais ou de um deles na falta mediante instrumento público, dependente de homologação judicial por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor já tiver 17 anos completos. Pelo casamento, saiu daqui, ó. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada, os atos da vida, cessará para os menores a incapacidade pelo casamento. A gente não está vendo isso aqui agora não, mas aproveita e dá um risquinho, porque teve uma lei nova agora no governo Bolsonaro que mudou isso. Não, a pessoa não fica mais emancipada pelo casamento, não. Pelo exercício de emprego público efetivo, pela colação de grau em ensino superior, pelo estabelecimento civil e comercial. Então, essa parte que a gente quer é só essa aqui, olha. Lembra que eu estava falando da capacidade? Então, as pessoas representadas, né, que precisam de representação legal até os 18 anos, ó, e menores de 16 a 18 anos são relativamente incapazes. E são absolutamente incapazes os menores, tá? Por isso, e aqui, fala aqui, ó, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade vão ser representados. Por isso que eu falei que tem a pessoa com deficiência com capacidade civil e tem a pessoa com deficiência sem capacidade civil, porque tem um representante legal, que aí pode ser qualquer idade, adulto ou criança. Olha, é o artigo 6º da LBI, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Tá? Foi só um pedacinho assim de capacidade, que eu nem expliquei, só quis mostrar na legislação para vocês verem que eu estava explicando, que a representação, nem todas as pessoas com deficiência têm representante legal, só aquelas que não puderem exprimir a própria vontade, tá? As que puderem exprimir a sua própria vontade têm capacidade civil plena. E as crianças não, sempre vão ter representação, tá? De 0 até 16 anos é o que? É absolutamente incapaz. De 16 a 18, relativamente incapaz aos atos da vida civil. E a partir de 18 anos já é a maioridade civil, tá? Exceto para aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade.